Ah, vocês estão aí? Eu pensei que vocês não estavam aí. Aleluia. O tempo está cumprido. Boa noite, manos e manas. Tutão andale. Isimpang exame. Na sala que ambote. O tempo está cumprido. E o reino de Deus se manifestou. Em tempo de guerra, nunca pare de orar. Profetiza. Esses camaradas também. Profetiza sem parar. Isso é a doutrina mais diabólica que eu já vi na terra. Essa superou até a própria prostituta mãe. Profetizar sem parar. Jaime. No Lutumba também era profetizar sem parar, né? O Lutumba abominava essas coisas. Profetiza sem parar. Graças a Deus, eu vos saúdo, ó meus irmãos e minhas irmãs. Bom, sabem, o mundo estavam a festejar discretamente, pensaram que eles venceram a Estene. A Estene, a Igreja do Deus Vivo, tem duas fases. Duas fases que ela vai enfrentar e vai vencê-la. Preste atenção. As duas fases da igreja, não Elias. Elias tem 3, Estene tem 2. Como assim Elias tem 3 e a Estene tem 2? Sim. Eu vou explicar porque que a igreja são 2. Estou a falar neste tempo desse firmar, do crescimento, desde o nascimento até alcançar a estatura completa. E não estou a me referir da estatura completa de Cristo, a estatura completa da igreja. Quem sabe, qual é a estatura completa da igreja? Qual é a estatura completa da igreja? Eu não estou a falar da estatura completa de Cristo, é da igreja. E a estatura da igreja, não completa, a estatura da igreja, a estatura da igreja tem a ver com a estatura daquele que afunda. E não estou a falar os homens que abrem a igreja, não. Estou a falar Jesus de Nazaré que fundou a igreja, como está escrito: edificarei a minha igreja. Todos que venham edificar igrejas, casas, devem edificar no fundamento que se chama Cristo. E todos que colocarem fundamento, como Paulo, não fundaram a igreja. Foram simples servos que foram usados pelo dono da igreja. Não, calma aí. Paulo, quando ele fazia compreender a igreja de Coríntios a respeito de ele, Cefas e também o Apolo, ele disse: eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu crescimento. Paulo disse: eu, como sábio arquiteto, coloquei o fundamento.
e os outros virão para levantar as paredes. E ver como vocês vão levantar as paredes, com qual material, ok? Mas Paulo não poderia se gloriar que ele era o dono da igreja. O dono da igreja é aquele que a fundou. E todos os outros são servos que são usados pelo dono da igreja para virem plantar e outros regarem e outros colherem. Mas ele está em tudo. É que usa o que planta, é o que usa o que rega, é o que faz crescer sem a participação do homem. Porque assim como o camponês lança a semente não sabendo como nem quando que a semente vai brotar, assim são as maravilhas, os milagres que Deus faz, mas Ele dá o crescimento. Ele está no semear, está no regar, é Ele que dá o crescimento e também estará na colheita. Bom, vocês sabem dessas coisas. Agora, eu encontrei igreja inexistente. Não existia igreja. Não havia igreja. Esquece isso. Esquece. Não havia igreja. Havia sinagoga de Satanás. Havia sinagoga de Satanás e sombra da igreja. E as sombras não demoram muito tempo. Se transformam em sinagoga de Satanás. Tudo que é sombra não permanece sombra. Ou passa para o verdadeiro, ou passa para a mentira. A sombra é uma coisa passageira. Vou explicar o que é sinagoga de Satanás, o que é igreja do Deus vivo e o que é sombra da igreja. Sinagoga de Satanás é aquela igreja cujo arquiteto que a fundou é um satanista, é um filho do diabo, é um da maçonaria, um das trevas, mas porém que se faz passar de ministro da justiça, isto é, ministro da corrupção, ministro das trevas, trevas conscientes, não inconscientes, e que prega o evangelho, e a terra está cheia disso, e tudo, a maioria que você está a ver, essas todas as sinagogas que resistiram tempos, séculos, foram fundadas por feiticeiros, ok? As que não foram fundadas por feiticeiros e que eram sombra. Agora estou a entender o que é sombra? As sombras são aquelas igrejas que foram levantadas por pessoas que não são nascidas de novo, nem tampouco são nascidas ou não são trevas. São trevas por causa da vida deles, mas porém não conhecem as profundezas de Satanás. Isto é, não são feiticeiros. Tem muitos homens que não são feiticeiros que abriram igrejas. Então, esses homens tinham a letra, porque não nasceram de novo, não conheciam o dono da igreja. Eles tinham intenções boas, mas as boas intenções em nada resolveu a coisa, porque a letra mata, só o espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. Então são pessoas que foram movidas na carne, pelas emoções, pelos sentimentos carnais, e acharam que Deus é que os enviava. Não conheciam a Deus e não conheciam o diabo. Conhecer a Deus é Deus fazer morada em ti, então nascer de novo. Conhecer ao diabo é conhecer as profundezas de Satanás. E conhecer as profundezas de Satanás é ser feiticeiro. Os bruxos conhecem as profundezas de Satanás. Eles são servos declarados, conscientes de Satanás. E os pecadores que não conhecem a Deus, mas não são feiticeiros, são chamados servos não declarados, então inconscientes. Eles pecam conscientemente, mas por eles não sabem que estão a servir ao diabo. Então, as igrejas também é assim. Tem igrejas que foram fundadas por Satanás, através dos seus servos, para capturar almas. Ok? Eles gostam e eles amam isso. São especialistas. Aliás, o diabo é o primeiro religioso do mundo, como falou um americano aí. Então, esses aqui, a sua origem é corrupta. E vai terminar corrupto. De maneira nenhuma Deus vai vir levantar essa casa. Ela é uma casa edificada já sobre os fundamentos do inferno. É uma casa edificada para Satanás. O propósito é esse. Mas para que não escandalizem as pessoas, porque as pessoas correm a ela, então usam o nome e a palavra de Deus. Mas que é uma igreja do diabo. Por isso, à noite se faz todo tipo de sacrifício, rituais,
para sacrificar pessoas, para manter as pessoas, para operar, não sei o que. Isso é tudo que você já sabe. Assim como o profeta Ezequiel foi levado até o templo, é uma visão, ele foi dito, abre essa, entra aqui. Não, mas aqui não tem porta, Senhor, é parede. Você que está dizendo que tem parede, aqui é porta. Não, é parede, é porta. Entra, entrou, já estava lá dentro. E quando ele entrou dentro, encontrou os anciãos do povo, aqueles que reinavam sobre o povo, quer na política como na religião. Estavam lá dentro. O Sinédrio, o parlamento estava lá. O chamado Sinédrio. Os príncipes dos sacerdotes. Os príncipes dos levitas. Os príncipes do povo. Por que só príncipes, que eram chamados anciãos, estavam aí? É assim que acontece. Só eles que conhecem o segredo da igreja. Só eles que conheciam o segredo da religião judaica. Ou então do judaísmo. Não, o judaísmo na altura era Israel. Pronto, vamos falar o mosaico, a lei mosaica de Moisés. Só eles que conheciam o segredo. O povo e alguns servos, não os príncipes, faziam em nome de Deus, mas eles em nome do diabo. Não, você não se está entendendo. Ezequiel assustou. O profeta assustou. Quando ele encontrou nas paredes daquele quarto, ou aquela câmara, estavam todos os demônios, todos tipos de espécie de imagens, demônios, serpentes, escorpiões, deuses Astarote, não sei o que, Budas e tudo, todos os deuses estavam lá. E encontrou os príncipes, cada um com um incensário na mão. Vocês conhecem qual é o incensário? É onde se queima o incenso. Esse que o padre, o bispo, papa usa lá na Roma, fazendo esse incensário. Foi usado pelo sacerdote num altar de ouro, no lugar santo. E esse incensário era queimado naquele lugar, o incenso, aliás, queimado no incensário, em cima do altar de ouro, que representava as orações, ou então o louvor, a adoração da nação. Então eles estavam a adorar ao diabo. Estavam com os rostos virados na parede onde tinha aqueles demônios. E eles davam aquela fumaça, como faz o Papa. Isto é, adoravam aos demônios. E quem adora os demônios está a adorar o príncipe dos demônios, Satanás. Estão a entender? Mas por que eles estavam dentro de uma recâmara fechada? Nem porta tinha, humanamente falando. Aos olhos humanos não tinha porta. Sim. Havia uma porta camuflada. Ninguém sabia que tinha um quarto aí. Todos que serviam no templo, os ignorantes, não sabiam, os inocentes, que os príncipes estavam a adorar o diabo. Mas quando eles saíssem naquela recâmara, diziam Jeová, Moisés, os profetas, e porque não sei quem, a lei de Moisés, tudo para mentir o povo. Mas eles lá não. Lá não diziam Jeová, não diziam o Deus de Moisés. De Abraão dizia não. Eles diziam Satanás, Satanás, diabo, demônio. Eram invocados, vis-a-vis no olhar, diretamente. Direto. Mas o povo não sabia. Então é a mesma coisa que você está vendo na terra. As igrejas que você está vendo, seus líderes, seus príncipes, têm recâmaras secretas. Eles se encontram em lugares secretos, onde fazem invocação a Satanás, onde fazem rituais, onde fazem muito lixo a Satanás, que é a adoração ao diabo. Para poderem fortalecer-se, para poderem o diabo lhes ajudar a manter a igreja, continuarem a enganar o povo, para manter o povo na escravidão do pecado, nas cadeias. Entenderam? E essa igreja você chama essa de igreja de Jesus. Você que diz que essa é a igreja de Jesus. Eles não. Eles falam isso quando estão nesse lado. Mas quando estão naquele lado, naquelas recâmaras, eles gritam Satã, Satã, Satã. E sacrificam também o mesmo povo. O mesmo povo já foi sacrificado. Todos são sacrificados, são presos. Esse também é um outro sacrifício. E há uns que, como cabrito, alguém cuida das suas ovelhas, do seu rebanho, mas sempre tem um momento que vai matar um. Vão sacrificando um ou outro.
ao diabo para renovar as suas forças. Estão a entender? E feito isso, o povo não sabe dessa realidade. Assim como na maçonaria, os iniciantes não sabem que lá se serve a Satanás vis-à-vis no olhar. Aqui é uma outra coisa. Os testemunhos de Jeová, idem. Catolicismo, idem. De padre em diante, é direto ao diabo. De padre para baixo, estão a falar Jesus, Jesus, Jesus. As matas estão divididas. Umas é direto e as outras nem sabem. Infelizmente. Por isso, muita piedade, muita caridade em nome de Jesus. Agora, essas são as chamadas sinagogas de Satanás. E tem as sombras do reino de Deus. Mas nenhuma sombra permanece sombra. Começou sombra, ou vai desaparecer, ou vai se transformar em sinagoga de Satanás. Porque Deus não é Deus da sombra. Por isso, a lei foi abolida, porque era sombra. Por isso, a dispensação de Moisés foi abolida, porque era sombra. E quem aboliu a sombra trouxe a verdade, que é o reino. Agora, esses todos aí sombreros, os sombreros, aventureiros que foram abrir igrejas sem Deus, terminaram muitos deles nas trevas e outros sumiram, desapareceram. Não vincaram. Só tem história. E os que vincaram passaram do lado do diabo. Por isso eu disse que eu não vim fazer reforma da igreja. Não. Eu vim restaurar a igreja. Qual igreja? Está a pensar que essa igreja que eu vim restaurar? A igreja espiritual que existia nos escombros, fundada por Jesus Cristo. No espírito ela continuava, mas maniatada, capturada, vencida. Agora eu venho ressuscitar, ou então resgatar o que estava preso, o que estava perdido. Essa é a igreja do Deus vivo, aonde Deus é o Senhor, quer de dia como de noite. Aleluia! Aonde a palavra de Deus é viva, aonde a palavra de Deus não é carne, é espírito. E se é espírito, então vivifica, dá vida àqueles que a recebem. Aonde a palavra de Deus é eficiente, e operando eficazmente. Estão a entender? Aonde a verdade reina, aonde a justiça é, a paz é, e a alegria no Espírito Santo é, a eficiência que é o poder é. Ou então existam. É isso, não é só poder. Poder, justiça, paz. Quem pode duvidar que nós temos essas coisas na terra? Temos a justiça, temos a paz. Ou as pessoas nem querem sair, aleluia, quando entram num dos templos, numa casa de oração da Estene. As pessoas querem permanecer. É muita paz, alegria no Espírito Santo. Não nos alegramos com festas e outras coisas aí na carne. Não é proibido se alegrar, aleluia, com as coisas dessas vidas, mas sem exagero, sem dar lugar ao pecado. Hoje terminei com todas as festas na igreja Estene SJ, desde a casa de oração até a que fica. Não vai existir mais festas para comer e beber. Não é errado que as pessoas comam e bebam, mas quando a carne é melhor amputar a mão corrupta para que não te leve ao inferno. É melhor tirar esse óleo corrupto para que não te conduza ao inferno. Festejem nas vossas casas, nos casamentos, nos vossos aniversários. As festas da igreja não vão virar mais festa. E o mundo estava em festa.
eles pensavam que venceram a Estene. Eu disse, vocês entenderam? Estene sou eu. Acabou a bagunça, acabou a carne, acabou os tapetes vermelhos, acabou as recepções calorosas, acabou as honras e as glórias dos homens. Jesus disse, eu não busco a glória dos homens, não recebo a honra dos homens, mas daquele que me enviou. E quando Deus honrar, honrou. Quando Deus glorificar, glorificou. Mas não a glória dos homens, que é falsa, bajulação carnal. Termina essa história. Quem pensava que a Estene era mais uma, como as vossas se enganaram. Agora é só espiritual desde a manhã até a noite. Liberei 2 movimentos que já estavam marcados, 2 festas, vão acontecer, vocês que são da igreja vão saber quais são, mas depois disso, nunca mais quero ver tapetes vermelhos para receber ninguém, nunca mais quero ver festa para comer e beber na igreja, nunca mais eu quero ver esse lixo aí. A igreja é o reino de Deus. Santidade, santidade, santidade. As festas é em casa, não é na igreja. Brincadeira é no carrossel. Sim, eu vos disse que o Marcelino vai sumir e o Elias vai aparecer. Já não vos falei? Já não vos falei? E já nos falei? De hoje em diante estão proibidos se movimentar de igreja em igreja. Cada igreja é uma igreja. Os pastores têm que soar a camisola, ir evangelizar, não é esperar os membros de outra igreja para encher a igreja. Termina essa história pentecostal dentro da Estene. Ok? De conferências e congressos extraordinários. Estão a entender? Você sabe que eu não falo essas coisas no Facebook. Eu falo essas coisas à igreja. A igreja está no Zoom à noite. Mas eu achei, tenho que falar aqui. E o mundo tem que ouvir. Eles pensavam que venceram a Estene. Eu vos disse, Estene é o Elias. Enquanto Elias estiver de pé, a igreja está viva. Agora, não se esqueçam, eu vos avisei que a igreja seria atacada com as 7 abominações. Sim, temos até um irmão que teve essa visão. E a igreja está sofrendo, não pense que terminaram. Estamos acima do meio da caminhada. 7 anos estão determinados. Cada ano é uma abominação. Cada ano é um monte. Cada ano é um ataque. Já passamos 4. No próximo mês, o mês vai terminar amanhã. O próximo mês completamos 4 anos, aleluia, desta caminhada dos 7 anos. E é um terreno escorregadio. Elias está a caminhar sobre, aleluia, o inferno e o abismo. Já dominei o inferno. Estou no abismo. Mais 3 anos, o abismo cai. E quando o abismo cair, que é o sol... Eu não estou a dizer que o abismo é o sol. É a mesma dimensão, ok? Inferno, lua. Estrelas, terra. Aleluia! Então, quando terminar a caminhada do sol, vai haver prova. Se na verdade o que vocês aprenderam, vocês receberam, vocês capturaram, vocês cresceram, vocês guardaram. E nessa prova, como está escrito, ferirei o pastor, as 2 partes dele serão extirpadas, e a 3ª parte vai restar nela, e eu vou fazer passar a 3ª parte no fogo, e a 3ª parte vai me invocar, e eu vou dizer, eis-me aqui, tu és meu povo, e vocês vão dizer, Senhor meu Deus. E a 3ª parte que restar nela, aleluia, que vai passar no fogo, vai brilhar como astros no mundo. E então eu disse, Elias tem 3 fases de guerra da sua existência para gerar a igreja, até a igreja alcançar a plenitude da igreja. Eu disse, existe a plenitude de Elias, plenitude da igreja, existiu a plenitude de Cristo e da igreja primitiva. A medida, aliás, da igreja primitiva, onde terminou. Você sabia por que a igreja só demorou 300 anos? Porque quando deram 30 medidas de farinha a Jesus Cristo, é a medida da igreja.
E Jesus Cristo, depois dos 3 anos, completou este nível e lhe foi dado esse prêmio. Só que esse prêmio, como está escrito, foi avaliado pelos filhos de Israel e não foi entregue a Jesus, mas sim foi entregue na casa do oleiro. Sabe, Judas não foi entregar aos sacerdotes, os príncipes não compraram com ele cemitério, que é a casa do oleiro, que era para os estrangeiros. Tudo se cumpriu a palavra de Deus. E a igreja, por isso, durou 300 anos, ok? Cada dimensão, 10 anos, há 100 anos. Cada 100. Ah, mas Jesus foi muito longe, sim, na sua morte. Aleluia. Essa recompensa não foi dada aqui na terra, no céu, para reinar. Poderoso Deus. O prêmio da terra foi 30. O prêmio do céu, 70. Abra minha boca e suspiro. Oh, aleluia. E as pessoas vão se perguntar, mas esse homem encontra isso aonde? Sim, estou a descer do céu. Ouviu? Então, a estatura completa de Cristo é 7. A estatura da igreja primitiva foi 30, ou 3. E agora? Mas vocês tereis uma igreja, e já tens, que vai alcançar a estatura completa do reino de Deus. Da igreja. A estatura completa da igreja, não estatura, completa, é 100. O reino. 100. E eu vou vos levar até a essa medida. Eu vou vos levar até essa estatura. Porque esta é a minha estatura que Elias vai alcançar. Oh, aleluia. Não na sua morte, presentemente entre vós. Por isso sereis elevado ao mesmo nível de Elias. Não individualmente, como igreja. Aleluia. Ouviu? Como corpo. E agora? Eu disse que a igreja tem, Elias tem 3. Passou a primeira. A segunda é essa que vai terminar agora. E a terceira daqui. Aleluia. Mais anos. Em 2029 vai haver a prova, começar a prova da terceira fase de Elias e segunda da igreja. A igreja foi gerada depois da primeira fase de Elias. Por isso não tem 3, tem 2. A igreja completou a primeira fase agora. Na verdade, foi completada há 1 ano atrás. E o ano que seguiu é da aprovação. Ainda estás na aprovação. Porque esse período de aprovação para esta primeira fase vai terminar o próximo mês. Por isso, quem fazer brincadeira vai pular antes do mês terminar. Vão lhe pescar nas mandíbulas. E muitas coisas já começaram a acontecer. Mortes e não sei o que. Isso tudo aí. Aleluia. Mas seja firme e forte. Elias foi provado. Foi tentado na corrupção. E a corrupção não conseguiu tragar Elias. Quando Elias venceu o inferno, é a vitória sobre a corrupção. Mas depois teve que passar na prova final. Desta classe. Ou deste nível. E é este 1 ano, aleluia, que parece que se tornou mais difícil do que os 3 anos passaram. Agora tem a terceira fase de Elias e a segunda da igreja. Quem aprovou nesta fase, vai aprovar na próxima. Quem reprovou nesta, está reprovado. Aleluia. Glórias ao Rei Jesus Cristo. Se nas coisas mínimas vocês não foram fiéis, como vocês vão suportar as coisas grandes? Quem foi fiel nas coisas pequenas, vai ser fiel nas coisas grandes. Está a vir aí a grande prova. A maior de todas as provas, no tempo da graça. Mas tereis a última prova, aleluia, que é a grande tribulação. Mas estou a falar esta para não somente gerar e depois criar até alcançar a chapa. Mas então, se são 2 fases, como vai alcançar 100? Sim, vocês já nasceram como 30. Eu tive uma visão, eu nasci um filho. E eu nasci um filho e já falava. Então são vocês. Vocês nasceram, já falavam. Vocês já nasceram com dentes. E já falavam. Logo que vocês nasceram, alcançaram. Entraram
no nível de Elias. Não se considera porque vocês não foram provados e não tiveram lições. Agora a primeira prova é essa, da igreja. Está a terminar. E depois vem a segunda, a maior, a prova de fogo. Assim como foram as 3 provas no Monte Sinai contra Elias. Primeiro, tempestade. Segundo, terremoto. E a terceira, fogo. Onde está o Deus, não do meu pai Elias? Não. O que estás a fazer aqui, ó Elias? Mataram os teus profetas, deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e eles querem me matar. Querem me matar. Querem me matar. Aleluia! Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Mas Deus se manifestou, depois das 3 pragas. Elias, Elias, volta no seu caminho. Aleluia, que está deserto. Vai, unge Jeú, unge, aleluia. Glória a Jesus. Eliseu, unge Abinadab. Isso tudo aconteceu, mas uma coisa eu quero vos dizer, que vocês precisam permanecer firmes. Tudo que eu removi está removido. A bagunça acabou. Jesus disse no livro de João capítulo 5, versículo 41, eu não recebo glória dos homens. Se aquele que é digno de honras e glórias, que é o Senhor, nos dias da sua carne, não buscou, não recebeu nem glória, nem desejou glória, nem honra dos homens, quem são vocês? São mortais. Por quê? Porque ele vinha para glorificar o Pai. Ele não vinha para ser glorificado. Ele vinha para exaltar o Pai. Mas agora eu vejo esse Jesus no fim da sua missão, agora a cobrar a glória dele que ele tinha antes que os mundos fossem criados. Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. E o Pai o glorificou, o exaltou soberanamente. Não na terra, nos céus, sim. E quem foi honrado no céu, será honrado na terra. E no nome dele todo joelho deve se prostrar. E no nome dele toda língua deve confessar. Quem não vai lhe adorar? Porque ele se assentou à direita do poder. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E ele reina. Esse é Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, mas que foi coroado de honras e glória. Ouviu? Mas aqui na terra, nos dias da carne, não buscou honra nem glória dos homens. E vocês querem honras e glória? Acabou essa história. Ainda bem que vocês não reprovaram, e eu vos levantei para que vocês não reprovem na prova de fogo. Mas quem insistir com essa brincadeira, então já está reprovado. Havia muitas festas na igreja. Muita festa, muitas comidas, muitos bebidos. Paulo proibiu a festa da ceia por causa disso. No princípio era espiritual e mais tarde entrou a carnalidade, e assim os que tinham zombavam dos que não tinham, humilhavam os que não tinham. E vocês querem transformar a Estene como as igrejas pentecostais e as suas filhas. Isso aqui é o reino de Deus. Eu estou vivo. Nenhum segundo eu vos dei. Se vos dei alguns segundos, era para vos provar, para vos experimentar, e eu também fui experimentado e eu aprovei. Eu estou a passar num terreno escorregadio. 7 anos estão determinados. O meu inimigo é Satanás. Eu já vos disse, meu inimigo não são os inimigos que estão na caminhada. Esses são os tapetes dos meus pés. Esse aqui eu estou a passar, estou a lhes derrubar, estou a lhes matar, estou a passar. Não há principado, não há rei, não há príncipe, não há macumbeiro, não há chama, não há anticristo, não há nada. O chefe deles é que é o meu inimigo, e ele está lá no Monte Sinai espiritual, lá nas matas de Macocola, onde ele está escondido à minha espera, e ele colocou barricadas para que eu não chegue até lá, e colocou um terreno escorregadio, mas eu ando, aleluia, no terreno escorregadio. Se não há inferno, não há abismo, corrimão não existe, mas também nós não vamos tropeçar. Solta as ânsias da morte, não puderam reter o homem no inferno, pois a corrupção não conseguiu me tragar, e assim a corrupção não vai conseguir me tragar até o 7º ano. Estou a vida longe, e vocês querem me imitar a mim? Eu vos disse que há coisas que é só para mim e vocês não. Vocês vão morrer, vocês são meros carnais homens. Ok, aleluia. As capacidades que eu tenho para suportar as tentações vocês não têm. Por isso, para vos ajudar, eu removo tudo que está a colocar contágio, contaminação no reino de Deus. Agora só vai haver alegria no Espírito Santo e não mais na carne. Acaba-se com todo, até mesmo eu. Não quero ver mais alguém que me estenda tapete vermelho. Não quero ver mais um grupo me receber. Não quero ver mais isso aí.
Quero entrar com a cabeça baixa. Ai, como é que aceitaste ontem? Fui provado e aprovei. Porque na prova, se eu reprovasse, eu seria cobiçoso de vanglória. E quem não me honrasse poderia ser perturbado. Quem não me glorificasse poderia ser punido. Quem me bajulasse poderia ser honrado. Ainda bem que eu continuo mesmo. Aleluia. E quem me conhece, eu passei no tal tapete vermelho com cara baixa. Não tragam lixo pentecostal aqui na Estene. Essa é a igreja do Deus vivo. Esse é o reino de Deus. Terminou essa história. Só um que é exaltado, assim como o Filho, mesmo sendo Deus e sendo achado na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas teria se aniquilado a si mesmo quando ele tomou a forma de homem e obedeceu até a morte de cruz, para que no seu nome todo joelho se prostrasse e toda língua confessasse, e porque ele veio para glorificar o Pai e o Filho me enviou para glorificar o Filho. O Pai enviou o Filho para que o Filho glorificasse. E o Filho me enviou para que eu glorificasse. Ok? Não me estendam mais tapete vermelho. Não me recebam com honras e com louvores. Não quero essa coisa aqui. E adorem aquele a quem eu vim vos ensinar. Ou nos dias que ele descia do altar e eu subia no altar. E ele me disse, fala a todo o povo. Eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu sou o Senhor. E alguém vai dizer, estás a mudar? Sempre falei isso. Não mudei. Sempre fui assim. A maior paixão minha é o Emmanuel. Jesus. Alguém me fez uma pergunta. Não falou com essas palavras, mas ele queria saber disso. Vai superar o Emmanuel nos níveis espirituais. Será que o sangue de Jesus Cristo agora já não vai salvar as pessoas? Porquanto tu vais superar o Emmanuel. Eu disse, pelo sangue de Jesus eu vou superar o Emmanuel. Pelo sangue de Jesus eu venço as trevas, como está escrito, e eles o venceram pelo sangue de Jesus Cristo e pelo testemunho da sua palavra, e não amaram as suas vidas até a morte. Eu disse, como assim o sangue perder peso agora? Eu disse, eu não venceria a morte, o inferno e o abismo que eu vou vencer sem o sangue de Jesus. Não venceria. Então o sangue é da aliança e eterna. Glory to God, pois é o único que morreu sem pecado, é o único que não experimentou pecado. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer, mas nele, aleluia, somos justificados gratuitamente. E nele, e com a sua palavra, e com a cruz que a gente carregamos, nós vamos vencer os nossos inimigos, aleluia. Ouvistes? Mike Gonçalves está a confirmar. Eu me lembro quando o mestre dizia, mesmo em momentos de doação, não gostaria que as fotos fossem publicadas. Sim, sempre fui assim. As pessoas estavam a festejar, os inimigos lá estavam a festejar, olha, aquela igreja está a se corromper, as pessoas são recebidas nos tapetes vermelhos, aí porque não sei o quê, aí porque não sei o quê. Eu sabia que no tempo próprio eu iria resolver os problemas. Essa é a força de Elias. O Marcelino está a sumir, aleluia. Elias está a se manifestar. Oh terra, essa é a força do sol. O sol vai aparecer, o sol vai amanhecer, ou então o dia vai amanhecer, o sol vai brilhar e o choro pode durar toda a noite, mas a alegria está vindo aí no amanhecer do dia. Glory to God. E todas as coisas escuras vão desaparecer, todas as coisas ocultas vão ser reveladas, e depois virá a prova de fogo, e tudo que não pode suportar o fogo será consumido. Consumido. Veja só, por exemplo, vamos contar a história como começou a me receberem aí com tapete vermelho e filmagens e não sei quem e louvores. Eu fui surpreendido. Me falaram, não, tem uma comissão, nós preparamos e tal. Eu falei, não faça isso. Parem com isso. Conceição Gama se lembra dessas palavras. Parem, não essas, as primeiras que eu falei. Parem com isso, não sei o quê. Mas uma voz me disse, deixa, é para a glória do meu nome. Ok? E eu deixei. E eu nunca recebi isso no meu coração. E eu passei com a cara baixa. E eu falava dentro de mim, isto é para ti, ó Emmanuel, ou tu que morreste na cruz sem pecado, aleluia. Eu também espero ser exaltado no céu. Eu também serei. Não, serei glorificado.
Ah, sim, se tu também serás glorificado. Aqueles a quem ele conheceu, a esses predestinou, e aos que ele predestinou, a estes chamou, aos que ele chamou, a estes justificou, e aos que ele justificou, a estes glorificou. Eu também. Então espero o meu dia. O tempo ainda não chegou e não vou fazer essa oração. Ouviu? Porque o tempo ainda não chegou. Aleluia. Por isso, ainda não terminou as 7 abominações. 4 passaram. E ainda resta 3. E a maior corrupção ainda está a vir aí. Eu não estou a dizer que, então o homem... Não. Uma parte que foi... Aleluia. Isso significa que a igreja venceu. O meu inimigo vai atacar a igreja como nunca atacou com o poder do conforto. As 3 tentações de Jesus, ela se cumpre na vida individual de todos os cristãos e da igreja. Está a entender? A primeira tentação, transforme essas pedras em pão, quando ele tinha fome. Estão entendendo? Necessidades fisiológicas. Essas necessidades fisiológicas podem ser, não é comida, sexo, falta de marido, mulher e tal, não sei. Tudo aquilo que traz dor, uma necessidade profunda, aflição por falta daquela coisa. São as pedras. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Mas não te esquece a palavra de Jesus de Nazaré. Não te esquece. O que é que ele falou? Ele disse o quê? Nem só do pão viverá o homem. Em outras palavras, nem só das coisas o homem deve viver. Todas as coisas. Roupa, comida, casa, sexo, casamento, filho. Não é disso que o homem vive. O homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu a primeira prova. E a igreja venceu também a primeira prova. E a primeira prova vocês venceram comigo. Agora está a vir aí a prova das riquezas, da glória. Se prostrado e me adorares, então eu vou te entregar o mundo e toda a sua glória. Não se esquece das respostas de Emanuel. Satanás, arreta-te, pois somente a ele se deve servir, só a ele se deve honrar e adorar. Outro não existe. Ouviste? Preparem-se para ir enfrentar a prova de fogo. Atire-te daqui, morte. Pois está escrito que eles vão te pegar nas mãos e você não vai tropeçar em pedra alguma. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia. E as 3, quando terminarem, a igreja, o reino de Deus, na terra, vai ser elevado no cume dos montes. Pois como está escrito, quem és tu, o monte grande, diante de Zorobabel? Serás arrasado como uma campina. Será o momento glorioso da igreja na terra. De homens e mulheres quebrantados, transformados, homens santos que não cobiçam nada nesse mundo, que não são cobiçosos de vanglória, homens transformados para marcharem na terra e resgatarem os perdidos. Mas ainda não alcançaste este nível. E eu estou a trabalhar para vos elevar ao cume dos montes, como está escrito, que o monte da minha casa será elevado no cume dos montes, para que todos os povos da terra possam concorrer a ele. Esse é o dia que vai se cumprir a palavra de Deus e toda a carne vai saber quem é que está a falar na terra, pois toda a terra vai se encher da sua glória, todos os caminhos tortos estarão endireitados, os escambrosos aplanados e todos os montes abatidos, assim como os outeiros, e assim chegará o tempo de elevar os vales, exaltar os vales. Um homem quebrantado é exaltado e continua humilde. Um homem carnal é exaltado e vem a soberba, e vem a arrogância, e vem a ditadura, e vem o maltrato, e vem a carne. Ouviu? Mas nós vencemos. Por isso continuamos a dizer, a desafiar o mundo. Quem nos convence do pecado? Estamos cercados de toda beleza e luxo e não sei quem, e riquezas. Estamos cercados de formosuras, mulheres e o resto, tudo. Mas nós não tocamos no interdito. Nós não tocamos no interdito.
Nossos olhos foram vedados para não olhar para a formosura das coisas, nem no dinheiro, nem no vinho, nem tampouco no corpo das mulheres. Aleluia! Nós chegamos e estamos a falar como falou Jó. Jó disse, nunca os meus olhos cobiçaram as virgens, nem tampouco, aleluia. Glória a Deus, assaltei para a mulher do meu próximo. Bendito seja o nome do Rei Jesus. Por isso se enganaram aqueles que estavam a pensar que isso era corrupção. Tentativa de corrupção não é corrupção. Ataque de corrupção não é corrupção. Prova de corrupção não é corrupção. Aleluia! Escola para prova de corrupção não é corrupção. A corrupção é pecado. E o pecado só é pecado quando ele é consumado. Oh, aleluia! Deus conhece o meu coração. Aquele que me enviou sabe que estou a falar a verdade. Hoje é um dia que eu dei um soco. Como é que é? Jesus da ressurreição, o primeiro é qual é? É no estômago ou do queixo? Quem sabe? O primeiro soco do Jesus da ressurreição é do queixo ou do ventre? Quem pode me explicar isso? O sistema levou um soco do estômago. Eles pensaram que poderiam tragar a igreja. A igreja sou eu. Não, Lorena. É do estômago primeiro. Depois é que vem do queixo. O queixo já é QO, né? Não, o QO é qual é? É do queixo. Esse Jesus também. Primeiro do ventre. E depois é que vai vir do queixo. Então, Satanás e o seu sistema levou do estômago. Pua! Ainda vai estar de pé. Depois vai levar do queixo. Aí do queixo... do estômago faz abaixar. O queixo é o segundo que faz tombar. Então, eles estavam a pensar que corromperam a igreja. A igreja foi testada. E a igreja passou. Eu vos disse que a igreja era eu. Eu tive uma visão. Quero vos contar a minha visão. Vocês querem ouvir? Arcanjos. Eu tive um sonho. Eu estava no monte. Que eu subia um prédio. E cheguei até ao último andar do prédio. Cheguei até ao fim do prédio. Mas uma coisa aconteceu lá no fim desse prédio. Ou desse... Sim, no último andar. Eu encontrei em forma de um corredor grande que não se via ao fim dele. Mas, ao lado, não da casa, o corredor estava na parede, assim, como nas casas. Como no terraço, sei lá como é que se chama. Não tinha corrimão. À direita, a parede do prédio. À esquerda, que devia ter corrimão, ou então uma parede, um muro, para segurar, para que as pessoas não caiam, não tinha parede, nem nada para suporte. E eu espreitei naquele lado. Não se via ao fundo. Era tão escuro, 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 escuro. Preto, 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 preto. Olhando somente para aquela escuridão e a profundidade infinita, trazia terror. E eu estava no princípio deste corredor, tão longo. E eu recebi a missão de caminhar até no final deste corredor.
E o chão desse corredor, parecia que tinham colocado lá serra. Aquele produto que escorrega, sei lá. Que era tão escorregadinho que você não imagina. Mas eu recebi a ordem, a missão de marchar naquele corredor longo, mesmo com chão escorregadio. E o que é isso nessa profundidade escura? Abismo, aliás, inferno primeiro e o abismo. Em cima está o inferno. Embaixo, o abismo. Por isso Paulo disse que Jesus teria ido às partes mais baixas, isto é, no abismo. As partes mais baixas da terra. Ok? E eu tinha que atravessar aquele território todo. Era uma missão. Desistir é perder a batalha. E eu enfrentei aquele desafio. Andei com cautela, como está escrito: vigiai e orai, para que não caia em tentação. E eu, na minha visão, consegui superar aquele território. A distância, ou então o tempo daquele corredor é de 7 anos. Os primeiros 3 anos é a parte de cima, inferno. E os últimos 4 anos é a parte mais profunda, abismo. E eu tinha que caminhar durante 7 anos até sair do prédio. E quando eu saí do prédio, à minha frente me apareceu um bosque, uma mata. Nós chamamos aqui em Angola mata. A mata só estava no fim do bosque. E eu terminei, aliás, do quem? Do corredor escorregadio. Chama-se terreno escorregadio. E eu terminei o terreno escorregadio e entrei nas matas. É isso que eu tenho falado noite e dia. Não escondi a ninguém. Que eu ainda voltarei para o deserto. O deserto vale ouro. O deserto vale ouro. O amargo vira doce. E naquele dia, os meus inimigos vão tocar trombeta e vão dizer: fugiu, agora, hein? E agora, vem mais. Mas eles não sabem que eu estou aí para ir matar os últimos que sobreviveram. Ok? E ainda não superei todo esse trajeto. 4 anos passaram. Menos 3. O inferno já passou. Uma parte do abismo superado. Mas 3 partes ainda estão de pé. E vocês estão na mesma caminhada comigo. Não estão na mesma prova, nas mesmas provas. Mas vocês estão a me seguir. As provas são minhas. E vocês, cada um tem as suas também. No vosso nível. Por isso, chegar até lá, todos aqueles que estiverem de pé, o dia que eu entrar nas matas, continuarão de pé. Não, vocês não entenderam. Quem cair nessa caminhada, caiu. O dia que eu terminar os 7 anos, e tem um sinal. Esse dia tem um sinal. O sinal é um terremoto. O dia que houver terremoto em Angola, é esse sinal que eu vos dou. Mas se acontecer um terremoto antes dos 7 anos, não é esse terremoto, é outro. Quando eu ir, quem está de pé continuará de pé. E sereis ajudados, guardados e protegidos. Depois eu voltarei. Eu vou voltar. Aleluia. Esta é a caminhada de Elias.
Esta é a caminhada da igreja. Elias com a igreja. Ouviram? E o que é que significa terreno escorregadio? Poder do conforto. O que é o poder do conforto? As tentações na cidade, na civilização, sexo, dinheiro, roupa, casa, fama, vaidade, tudo isso. As belezas, carros de luxo, casas de luxo, virgens. Olombongo. É tudo isso aí. A primeira parte, houve um pequeno investimento de Satanás. Um pouquinho só. Que eles chamaram de pedras. A terceira é tudo ou nada. Ou tudo ou nada. Mas Elias já triunfou. Sabe por quê? Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Isto eu já vi o final dessas coisas. E eu vi vencendo essas coisas. Understand? Understand? Eles estavam a festejar, estavam a pensar, viu? Introduzimos lá o lixo da religião pentecostal, das conferências e festas, movimento dos servos. Hein? Tem festa aí, porque tem lá comida todos para mostrar vestidos bonitos e lindos, as meninas para irem zincar, receberei coroa. Ah, é? Com isso que estás a rir? Ah? Acabou essa história. Aqui é levantar as mãos santas e adorar aquele que está entronizado entre os querubins e dizer aleluia, levanta as mãos santas, diga glórias ao Filho de Deus. Eu não estou a proibir as festas nas vossas vidas. Eu disse, vai ter muita festa na igreja, casamentos. Ah, esse sim, dentro da igreja não. Lá na família dele. E isso ainda vai continuar. Esse é algo, até a bênção está aqui. Tem muita bênção, muitos casamentos. Você que não casou, vai se casar. Eu ainda vou multiplicar a comida. Não tem problema não. Isso, vocês são dignos. Na igreja não. Vocês estavam a pensar que quando eu estava calado, que eu estava a consentir? Eu ajo no tempo próprio. O que vocês acham? Paulo agiu também assim no tempo dele. Havia muita carne no tocante à ceia. Então transformaram a ceia como uma festa da carne, quando devia ser festa no espírito. E assim, os que tinham humilhavam os que não tinham. Os que não tinham eram envergonhados pelos que tinham. E Paulo disse, cada um come na sua casa. Eu também disse, cada um festeja na sua casa. E de hoje em diante, só tem um aniversário na igreja. Só um. A festa da igreja. A igreja não são igrejas, é igreja. Isso não é pentecostal, não. Porque é ministério AB, não. Isso chama-se Igreja Salvação de Todas as Nações. Foi fundada no dia 25 de setembro de 2004. E acabou. É esta da data que todas as igrejas vão festejar sem carne, sem comida, sem nada. Festejar no espírito. Aleluia. Ok? Você não pode imaginar. Eu quero ver todos os dias 25 de setembro uma grande festa das crianças. Essa sim, senhor. Porque as crianças não têm malícia, não vão mostrar roupa, não vão competir, não vão humilhar ninguém. Essa sim. Põe as crianças aí
crianças é um algo. Eu gosto de assistir a festa das crianças. Eu fico mesmo aí no meu santuário. Eu ligo a ver as crianças felizes. E os mais velhos viram crianças naquela festa. Viu? Vejo a minha Soninha vira criança. É assim, como Pedro. É. Humildade. Essa sim, essa deve continuar. Essa aqui, todos os anos. Aliás, a única festa que vai ficar é essa. Onde vai ter comidos e bebidos para as crianças. Todas as crianças da igreja e fora da igreja podem mandar se chamar. Dá onde comer esses aí. Amém? Essa sim. O resto... No dia 25 de setembro, ou antes, trazem as vossas crianças para virem festejar. Nós queremos ver as crianças alegres, com comidas, com rebuçados, com brinquedos, com não sei quem, com balões. Ah, isso sim, senhor. Aleluia, amém? Tá ligado? O mundo vai acordar como? Eles estavam a pensar que eles conseguiram influenciar a igreja. Não. Eu sou mesmo assim. Eu fico calado. No tempo próprio, depois eu acho. Era mister que essas coisas acontecessem. Quem é que está doente aí? É, limpiada. Boda das crianças é um algo. Sem malícia. Sem inveja. Elias veio para vencer. Elias então já venceu o inferno. Elias está no abismo. Sabe por que aconteceu agora? Eu vou vos falar o porquê. Preste atenção. E essas duas fases é que eu vos falei. Estás a ver quando completamos 3 anos? Então, o 4º ano é o ano das provas. Das guerras do inferno. Prova final. É o 4º ano. É esse que vai terminar já o próximo mês. Entenderam? E vai acontecer a mesma coisa na prova do abismo. Depois dos próximos 3 anos, vai haver prova daquele outro período que eu já acabei de falar, que eu entro na mata. Estão a entender? É incrível. Significa, a igreja aprovou. A igreja sou eu. Se alguém reprova, é ele que reprovou. Eu estou de pé. Então a primeira parte do jogo terminou. Falta a segunda parte. O árbitro já vai apitar. Pierre! Virem os campos. E vamos virar os campos. E a segunda parte, ou tudo, o brasileiro diz, ou tudo. E não ou tudo ou nada. Ou tudo, ou tudo. Para nós, ou tudo ou tudo. Eles também, ou tudo ou tudo. Eu já sei quem são os que vão ganhar. Eles são perdedores eternos. Elias é um vencedor eterno. Eu quero ministrar as curas agora. Daqui a pouco, às 20 horas, temos a reunião dos céus. Com mais evidências, eu falarei desses assuntos aí, doutrinários, com mais explicação, mais aprofundado, esmiuçando a cada coisa. Não tem mais. Os justos vão resplandecer como astros no firmamento. Aleluia. É preciso limpar
as escórias das vossas almas, a carne. Coloca a mão no lugar da enfermidade. E Ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou, os libertou. Em nome de Jesus Cristo, sejam todos curados. Os doentes, receba a cura. Receba. Em nome de Jesus. As dores foram carregadas no Calvário. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E você que está a interceder por alguém que está doente, então a palavra chega também até essa pessoa. A mesma palavra que te curou é a palavra que cura o intercedido por você. E que as bênçãos do Evangelho possam te alcançar. Aleluia! Ele nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou sejam abençoados. Recebam, recebam, creia somente. Pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, os mundos que existem hoje foram feitos quando não existia outros mundos aparentes. Pela fé, Abraão sacrificou seu filho Isaque e creu que poderoso era Deus para ressuscitá-lo dos mortos. Pela fé, o mesmo Abraão peregrinou como um estrangeiro peregrino desconhecido e não temeu a fúria dos cananitas. Creu naquele que o vocacionou. Pela fé, Isaque semeou em terra seca e escolheu, aleluia, 1 por 30, por 60, por 100. Pela fé, Jacó trabalhou na terra de Pandarão. Glória a Deus, roubado. 14 anos trabalhou pelas duas filhas do seu sogro, suas primas. 6 anos pelo salário. 10 vezes seu salário foi roubado, foi mudado, mas ele creu. Pois nas duas coisas imutáveis é impossível que aquele que prometeu não venha cumprir a sua palavra. E assim, 20 anos depois, Jacó voltou poderoso, sim, e ele disse com um bordão: atravessei o Jordão, agora eu volto a atravessar o Jordão em bandos, pela fé. Aleluia! Sansão machucou os filisteus pela fé. Glória a Jesus Cristo. Mas Daniel fechou a boca dos leões pela fé. Sadraque, Mesaque e Abednego, glória a Jesus, entraram na fornalha. Acreditaram que o seu Deus era poderoso para fazer que com fogo não lhes consumisse. Pela fé. Falaria de quem? De Davi? Ou de Baraque? Mas de quem? Gideão? Dos profetas? De Elias? Ou falaria de Marcelino? Nos fala ainda algumas experiências tuas de fé. Ei, eu então chutei um leão em Magogola. Eu estava embora de joelho a orar. O bruxo transformou-se em um leão e foi para me espantar. E eu perguntei: quem é esse? E o Espírito me revelou: leão. O que é que eu faço? Enquanto estiveres aqui a orar, ele estava. Eu orava e ele não parava de rugir e a caminhar. Aquele que eu ouvi distante já estava na entrada já da tenda. E ele me disse: ou tu vais te levantar para ele enfrentar, ou ele vai te devorar. E ainda me disse: lembra-te, Moisés. Enquanto ele orava, o mar continuava lá. Mas quando ele marchou em direção ao mar, o mar fugiu. Então marcha contra ele. E eu levantei a minha lanterna e uma katana. E eram madrugadas. Mais ou menos 24, sei lá, 23, 0, 1, já não me lembro. 23. Uma katana. E um rugido na boca. Eu também gritava. Eu dizia: eu também sou leão. Vamos lá ver quem é o verdadeiro leão. Vamos lá ver quem é o valente. Ele vinha a rugir, eu também ia rugir. Quando ele viu que eu me aproximei dele, ele fugiu. Eu ouvi, entrou na rebaixeira. Mas uma coisa caricata aconteceu.
Lá na minha terra chove muito. Até a pegada de um rato, você consegue ver. Eu procurei os pés, as pisadas do leão, não achei. Mas o rugir era de um leão gigante, que fazia estremecer até a terra. E logo eu entendi que ele se manifestou no espírito. Era um Doc, que não pisou no chão não. Mas eu venci aquela batalha. E desde aquele dia, nunca mais temi os leões. Sabe? Quando me mandaram para profetizar contra o ditador, e eu falei, ele vai me matar. E ele me disse, você chutaste o leão, você lutaste com o leão, pô. Tens medo de quê? Lembra-te do leão que você enfrentou numa Coca-Cola. E eu falei, uau, eu vou enfrentar o ditador. Oh, tu! Presta bem atenção. Oh, tu que reina. Ah, viu? Nunca mais fui covarde. Não tenho medo, por isso desci no inferno. Fui preparado para enfrentar a morte. Eu venci a morte. Eu venci o inferno. Eu estou a vencer o abismo. Então, pela fé, eu também venci um leão e um ditador. Pela fé, calei a boca do leão. Pela fé, enfrentei a espada do ditador. Onde anda o assassino do ditador? Anda aí no cemitério. Oh, portanto, neste quesito. Vocês conhecem o matador do ditador? Nunca mais ele. Um dos matadores, não era só um. Edivaldo, conhece quem é? É um da lua, né? O nome dele agora é da lua. Sexta-feira, daqui a pouco, reunião com todos os servos da STN. Não falte. Com mais clareza será debatido este assunto. Não é um debate. Vai ser dissertado. Vai haver dissertação. Esmiuçando os fatos. Uns querem que eu falo quem é essa aí, o aluado do cemitério. Neste quesito, eu vi, ele me fugiu. Isso me fugiu. Cruzou o inimigo dele, disse, ele fugiu. Ele estava aí. Ele fugiu. Elias, o que faz? Eu vos avisei. Eu vou vos pôr um contra o outro. Vocês estavam a pensar que era brincadeira, né? E fizeram bem que vocês não me tentaram. Seria pior. Vocês foram muito inteligentes. Poxa, eu vos provoquei. Meu Deus. Vocês também, pá. Eu queria que houvesse investida, pá. Tanta provocação de nada. Até me cansei, pá. Sinto até já cansaço de falar as mesmas coisas. Não morderam a isca, pá. Catarina,
esquivaram. Manda o teu testemunho antes que eu termine a minha live. Porque eu preciso ir me prostrar para ainda buscar a face do Emmanuel. Quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face. Eu tive um sonho mês passado. Eu vi o rosto do Pai no céu e ao lado passava um voo e depois apareceu Jesus vestido de branco. Ele andar nas nuvens e tinha um véu. Depois o véu soltou, se foi levando pelo vento. E o céu se abriu. Jesus desceu na terra. Sai do sonho, Pai. Ah, é? O véu saiu. Significa que as pessoas agora vão ver Jesus. Agora vocês vão nascer de novo, vão ver Jesus. Por isso o véu saiu. Não havia céus abertos. Se você tivesse uma visão muito poderosa, Luísa. Não é brincadeira, não. Elias e Jesus. Elias veio abrir os céus para que Jesus possa aparecer nas pessoas. Não é para aparecerem fisicamente, não sei o quê. Não estou a falar isso. Para as pessoas verem Jesus, conhecerem Jesus, nascerem de Jesus. Nascido de Jesus, é filho de Deus, é irmão de Jesus. Isso é muito forte, esse sonho. Mulher! Hoje havia uma reunião escolar que começou com batucadas e danças tradicionais, onde colocaram crianças de 5 a 10 anos a dançar. Eu, com meu mata-bruxo, comecei a interceder em oração. Elias já está na sua terra. Queima. O ambiente ficou congelado. Também, tanto o diretor da escola disse: pais, pelo menos um sorriso e palmas, são crianças. Vergonha e fracasso total. A mãe que estava sentada à minha frente pediu para mudar de lugar. Disse que ali estava a queimar. É muito forte, pá. A cachorrada acabou na terra. Então a terra vai ver Jesus, pois os céus estavam fechados. Convinha que os céus se contessem. Eis aqui o tempo da restauração de todas as coisas. Já abri 2 céus. Estou a abrir o 3º céu. Uma parte, 1/4 do 3º céu já era. Como diz aí a mulher moçambicana. Já era. Já era. Já era. A 4ª parte do 3º céu já era. E as 3 partes ainda estão de pé. E eu vou persegui-la para destruir as 3 partes, para abrir os 3 céus. E sim, só mesmo já com a 4ª parte do 3º céu aberto, já é algo muito grande. Aleluia! Jesus já pode ser visto. Jesus, aleluia! Porque 2 céus são suficientes. Grande avivamento não é no 1º céu. Começa no 2º céu. Sim, 2º e o 3º céu. O 1º é o orvalho, é chuva miúda. Sim, ainda bem que nós avançamos, porque senão 300 anos cessaria. E voltaria outra vez à escuridão. Amém? Entendeste, Luísa? Pai, eu tive uma visão que o apóstolo apareceu-me de tudo branco. E o pai disse: o único que lutou com o dragão e venceu foi Jesus. Depois despertei. Sim, Jesus derrotou 4 cabeças do dragão. E as 3 deixou para o irmão dele, para vir consumar tudo. Aleluia. Agora que o mundo vai se escandalizar. Só que desta vez
ó mulher do Choa, em silêncio. Senão vai morrer. Já não haverá mais Marcelino, não. Sem complacência. Muitos tiram mata-bruxo quando estão a fazer sexo. O sexo no casamento não é pecado. Está a entender? Sexo no casamento é uma bênção. É louvor, é adoração àquele que está sentado à direita do poder, que estabeleceu o casamento, que disse: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Só não acrescenta no que é lícito a ilicitude. Quem entendeu? Acrescentar no que é lícito a ilicitude. Aí, Nguba Wala, Vunzan Kembo. Quem pode me explicar? O lícito colocando ilicitude. Sim, Helenice, eu disse que eu vou vos mostrar Deus. E já comecei a vos mostrar Deus. 2 céus abertos. 2000 anos depois, a proeza se repete. Sim, práticas erradas, mesmo no casamento, é estragar o que já está bom. Um primo do meu colega do serviço secreto me pediu mata-bruxo e lhe dei. Ele me disse que muitos colegas dele estão a usar mata-bruxo para se proteger. Ele me disse que só tira o mata-bruxo. É muito forte, Osman. Só tira o mata-bruxo para tomar banho e mais nada. E que já não lhe aperta no sono, pois dormem com o mata-bruxo no peito. É muito forte. Ouviram? Ah? Primo do meu colega dos serviços secretos. Isso é muito forte. Quem se lembra? Inversão da marcha. E quando estava no monte eu disse: vai haver inversão de marcha. No lugar em que eles foram nos bruxos para buscar segurança, vão vir para a igreja buscar a proteção. E já começou. E eu liberei. E vou continuar a liberar. É uma forma de evangelizar e atrair os pecadores para Cristo. Mata-bruxo vai funcionar até para os ndoques. Até bruxo que meter mata-bruxo vai receber proteção. Entre eles também estão em guerra. O forte degola o pequeno. E alguém vai perguntar: mas esses bruxos não são o que você está a cortar? Como é que estás a lhes dar proteção? O bruxo, ao vir buscar mata-bruxo, está a reconhecer que eu sou Elias. Jesus disse o quê? Alguém poderia operar milagre em nosso nome e poderá falar mal de nós? Não. Esse nunca vai falar mal de mim. Esse não anda conosco, lhe proíbe. Não. Deixa lá, cola lá. Se ele está a operar em meu nome, então ele nunca vai falar mal de mim. Olha, muito forte, né? Vos dei. Elohena. Ilicitude é contrário às normas estabelecidas por Deus. Advogada Kátia, sim. Então, casamento é lícito, mas no casamento nem tudo é lícito. Como mais ou menos sexo fora das regras estabelecidas por Deus. Você é casado, mas ao praticar aquelas regras, aquelas práticas, você estragou o que é puro. Inversão da marcha. Eu não vos falei da inversão da marcha. Esses todos têm que procurar feiticeiro para... Esses polícias que estão a se chocar com os bandidos. O polícia que tiver mata-bruxo, não tem bala, não tem nada. Não tem bala. Ele vai capturar os bandidos ficam imóveis, impotentes. Vão se entregar. Polícia com mata-bruxo, não tem bandido, não tem nada.
Acidente não entra. É. O chefe marabu, esses chefes que gostam de matar os outros, não conseguem te matar. Tem chefes que sacrificam os soldados, os subordinados, aliás. Nesta madrugada, enquanto dormia, meu companheiro infelizmente caiu na tentação e masturbou-se. E um tempo depois acordei porque senti um barulho como se a porta se abrisse e alguma coisa vinha para me pegar. E quando despertei, ouvi o meu companheiro dizendo: Elias está na sua terra. E começamos a dizer ao mesmo tempo. Depois perguntei para ele se ele tinha sentido. Ele disse que sim, sentiu o mesmo que eu. E agora... E aquela coisa não nos fez mal, mas dava para sentir que estava por perto, nos observando. Então pegamos no mata-bruxa, colocamos na nossa filha e pegamos no nosso, colocamos no peito. Passamos a madrugada ouvindo orações do Pai. E também passamos a madrugada ouvindo as orações do Pai e também estávamos a orar. Amém! Ouviu, Micaela? Nunca na tua vida tinha sentido isso. Vai soprar e o vento vai perseguir esse feiticeiro e vai lhe destruir. Se é demônio, vou lhe encerrar na cadeia. O perturbador. Cada madrugada já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração ardendo ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou. Aleluia. Como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração ardendo ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Pai, hoje quando eu ia no trabalho, eu encontrei um maluco. Ele, assim que ele me viu, entrou no táxi que estava parado no meio da estrada. O dono do táxi estava literal. Como é? Mas ele não queria. Tentava lhe tirar, mas não queria sair, pai. Eu estava aí porque eu sabia que era por causa do mata-bruxa. Fugiu no quê? No táxi parado. O dono ali chotava, mas não queria sair. Porque estava a vir uma mulher carregada de muito poder. Estou indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou. Eu vou. Indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou. Cada madrugada já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração ardendo ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou. Estou indo ao teu encontro, Senhor.
Estou indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou. Eu recebi as folhas da árvore da vida. Eu estou capacitado. A minha capacidade não provém de mim mesmo, daquele que me enviou. E ele me entregou as folhas da árvore da vida. E ele me disse: vai, cura o povo. E o mundo está espantado. Quem é esse homem que assopra o vento? E alguém em um outro país e recebe cura. É muito forte. Au revoir. Souveni, au revoir. Sim, Iva, falei à noite e vou voltar. La noite, je retourne ici. Merci beaucoup, cher maître. Oui, Gaspard. Alléluia.